sequência, Certo, Alami. certo? Na sequência aqui nós vamos comentar sobre o conceito de energia específica, um conceito bem interessante e útil na análise de escoamentos em canais. Então vamos abrir o bloco de anotações para que a gente possa anotar melhor aí com mais espaço a respeito desse conceito de energia específica. Relembrando então, nós temos aqui um perfil longitudinal de um canal. Eu vou colocar aqui de forma desenhada as cargas energéticas que nós listamos no slide anterior, no exemplo anterior, certo? Então aqui nós temos a carga de posição na seção 1, aqui a carga de pressão na seção 1, que é igual à própria profundidade, e aqui a carga cinética na seção 1, seria o V1 ao quadrado sobre 2G. Se nós interligarmos esse ponto, que é o ponto onde nós temos a carga total sobre aquela seção, com o nosso datum, esse plano horizontal de referência, certo? Se nós fizermos essa interligação desse ponto com o datum, nós vamos ter aqui a carga total sobre a seção. Essa carga total é chamada de H1, é a carga hidráulica na seção 1. A soma das três cargas energéticas, posição, pressão e cinética, certo? Aqui na seção 2, também temos aqui a carga de posição Z2, que é a cota do fundo do canal em relação ao datum, plano horizontal de referência. Temos a profundidade do escoamento na seção 2, que faz o papel da carga piezométrica, a carga de pressão, e temos também a carga cinética, o V2 ao quadrado sobre 2G. Se nós pegarmos o ponto onde a soma desses três níveis energéticos e fizermos a distância desse ponto com o plano horizontal de referência, com o datum, nós teremos ali a carga total na seção 2, certo? Então, nós teríamos aqui o valor de H2, a carga hidráulica total na seção 2. Bom, a diferença entre H1 e H2 é justamente o valor da perda de carga verificada entre as duas seções, a perda de carga verificada entre as seções 1 e 2. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, nós podemos escrever a equação de... Certo, Alami. Oi? Pode dizer? Eu estou ouvindo, pode dizer? Professor, eu tenho uma dúvida acerca dessa questão aí da perda de carga. Porque, assim, eu lembro que um engenheiro que eu conheço, sabe aquela questão do assoreamento dos rios, quando chove? Tipo assim, houve uma construção de uma espécie de escada, sabe? E quando chovia e descia as coisas, tipo assim, diminuía a velocidade que a água chegava lá no rio, sabe? Para assorear. Por acaso tem alguma relação com a perda de carga? A perda de carga, a relação dela é basicamente com a velocidade do escoamento, com o perfil de velocidade no escoamento, certo? Quanto maior for a velocidade média do escoamento, em geral, maiores tendem a ser as perdas de carga. E essas perdas de carga são maiores quando as declividades são grandes. Lógico que o fato de ter uma velocidade de escoamento elevada, isso vai causar sobre o fundo do canal uma tensão cisalhante elevada. Imagina que a água está passando com uma velocidade alta aqui nesse ponto, nessa seção. Ela vai arrastar um sedimento nesse fundo, certo? Então, ela exerce sobre esse fundo, essa é a tensão cisalhante exercida pela água sobre o fundo. Então, há uma tendência, se esse fundo for de um material erodível, dessa tensão cisalhante destacar esse material, esse sedimento, e levar esse sedimento para jusante. E aí há a tendência de formação desses bancos de areia, a formação desses depósitos. Então, a relação não é bem com a perda de carga, mas é com a velocidade do escoamento. Mas muitos desses depósitos que a gente verifica em rios, eles não são destacados no próprio rio, eles vêm da bacia contribuinte. Você imagina a gota da água da chuva que destaca o solo de uma bacia, certo? Aquelas partículas de solo desagregadas, elas vão sendo carreadas e caem nos rios. E nos pontos de baixa velocidade dos rios, elas podem formar bancos de areia. Então, a origem dos bancos de areia que às vezes a gente verifica em rios, e principalmente em reservatórios, ela é uma origem na bacia, graças ao impacto da gota de chuva e ao carreamento desses sedimentos para dentro dos rios,
mas elas podem também ter uma origem fluvial, graças às tensões cisalhantes exercidas pelo escoamento sobre as paredes desse rio, certo? Então, a origem dos sedimentos é uma origem em bacia e é uma origem fluvial. Essas duas origens somadas podem formar bancos de areia em locais de baixa velocidade. Então, a formação desses bancos de areia, ela tem mais relação com a velocidade do que com a perda de carga. Não sei se eu respondi aí a sua dúvida. Respondeu sim, muito obrigado. Nada, de nada. Bom, pessoal, então nós podemos escrever a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2. Vamos anotar aqui, ó, Bernoulli entre as seções 1 e 2, da seguinte maneira. Como sendo a carga hidráulica total, verificada a montante na seção 1, igual à carga hidráulica total, verificada na seção de jusante 2, mais o que foi perdido no meio do caminho, no trecho, o valor da perda de carga entre 1 e 2. Certo? Se considerarmos uma seção transversal qualquer, né? Então, para uma seção qualquer, vamos até anotar aqui, ó, para uma seção qualquer, uma seção transversal genérica, né? Para uma seção genérica, nós temos então que a carga hidráulica é a soma da carga de posição com a carga de pressão, a profundidade, com a carga cinética, V ao quadrado sobre 2G. Isso vai compor então a carga hidráulica naquela seção transversal, certo? Z1 mais H1 mais V1 ao quadrado sobre 2G. Como estamos falando agora de uma seção genérica, eu não estou colocando subscrito, subíndice aqui, que vai indicar em qual seção nós estamos falando. Por isso, escrevendo simplesmente como ZH e V, as nossas variáveis, certo? Sabemos aqui, pessoal, que há uma distância vertical entre a linha de energia e o fundo do canal. Veja que há uma distância vertical entre a linha de energia e o fundo do canal. E essa distância vertical verificada entre a linha de energia em qualquer ponto e o fundo do canal, essa distância vertical aqui numa seção genérica, por exemplo, ó, é algo que depende do escoamento, essencialmente das características do escoamento, porque vai depender do valor da velocidade e vai depender do valor da profundidade. Então, dentro da carga total, existem algumas parcelas que dependem exclusivamente do escoamento. Existe outra parcela que depende exclusivamente da geometria do canal. No caso, quem depende da geometria do canal? A cota de fundo, certo? A cota de fundo é uma característica dependente da geometria do canal. Se o fundo está mais alto ou mais baixo em relação a um determinado dado, um determinado plano de referência. Mas quando nós somamos a profundidade com a carga cinética, essas são características do escoamento. E essa característica do escoamento, a soma da profundidade com a carga cinética, essa característica do escoamento aqui, ela vai ser justamente a distância vertical entre a linha de energia e o fundo do canal. Essa distância vertical entre a linha de energia e o fundo do canal é o que nós chamamos de energia específica do escoamento. Vamos anotar aqui, ó, isso é chamado de energia específica. Embora o nome seja energia específica, vamos observar que nós temos aqui a soma de cargas energéticas, porque o H é computado em metros, o V ao quadrado sobre 2G também é computado em metros e o Z também é computado em metros, certo? Então, essa energia específica, na realidade, é uma carga energética, uma soma das energias de pressão e cinética, das cargas de pressão e das cargas cinéticas, certo? Pode ser definida, então, como sendo a distância vertical entre a linha de energia LE e o fundo do canal.
Certo, pessoal? Então, dessa forma, a equação de Bernoulli, ela também pode ser escrita em função da energia específica. Veja aqui que a carga total, a carga hidráulica, ela pode ser escrita como Z mais E, a soma da carga de posição mais a energia específica. De forma que, se aplicarmos a equação de Bernoulli num canal entre duas seções, Bernoulli, vamos voltar de novo entre 1 e 2, ela pode ser escrita assim: a carga de posição na seção 1 mais a energia específica na seção 1, ela é igual à carga de posição na seção 2 mais a energia específica na seção 2, mais o que foi perdido entre as duas seções, a perda de carga verificada entre as duas seções. Certo, pessoal? Nós vamos agora, na sequência, iniciar a análise do comportamento dessa energia específica com a profundidade do canal. O nosso objetivo aqui é estudar como que a energia específica muda com a mudança na profundidade do canal, certo? Seria então a relação entre a energia específica e a profundidade. Como se dá essa relação entre a energia específica e a profundidade do escoamento, certo? Para isso, vamos escrever aqui a própria definição da energia específica, essa definição matemática aqui, vamos reescrevê-la aqui. A energia específica é igual à soma da carga de posição mais a carga cinética. Certo? Normalmente, a energia específica ela é analisada levando em conta a vazão do escoamento, não especificamente a velocidade média. Então, nós vamos lembrar, pessoal, que a vazão do escoamento pela equação da continuidade ela é igual à velocidade média da seção transversal vezes a área molhada daquela seção. Portanto, a velocidade média do escoamento ela é igual à vazão dividido pela área molhada de uma seção transversal. Então, nós vamos pegar essa velocidade, calculada aqui pela equação da continuidade, e vamos substituir essa velocidade aqui na definição de energia específica. Então, a energia específica ela pode ser escrita agora em função da vazão da seguinte maneira: Z mais Q ao quadrado, dividido por 2G, vezes a área molhada elevado ao quadrado. Vamos lembrar que nos escoamentos em canais, então em canais, essa área molhada ela não é fixa com a vazão, certo? Em canais, a área molhada ela é uma função da profundidade do escoamento, e a profundidade do escoamento é uma função da vazão, certo? Então podemos escrever assim: a área molhada ela é uma função da profundidade do escoamento, e a profundidade do escoamento, por sua vez, ela é uma função da vazão, o que diz que a área molhada também é uma função da vazão, conforme nós já comentamos. Se nós tomarmos, por exemplo, um canal retangular, né? Então vamos tomar aqui como exemplo, um canal de seção retangular, simplesmente chamado de canal retangular. Seria a forma mais simples de análise de canal, a seção transversal mais simples de ser analisada. Né? Um canal de seção retangular, ele pode ser um canal como esse aqui, por exemplo, um canal de seção aberta. Normalmente os canais retangulares, eles são mais largos do que estreitos, principalmente se são canais artificiais, são canais construídos por obras de engenharia, certo? Eles são mais estáveis, sendo mais largos do que estreitos. Os canais estreitos, normalmente, eles são mais instáveis, são também mais difíceis de serem construídos, certo? Então, nós temos aqui, ó, a superfície livre e aqui o valor da largura superficial. Vou até colocar aqui de outra cor para nós destacarmos isso, as variáveis dessa seção transversal. Aqui a largura superficial B e aqui a profundidade do escoamento, né, como sendo a distância vertical entre a superfície livre e o fundo desse canal, profundidade H.
O canal de seção retangular, ele pode ser também de seção fechada, ele não necessariamente é um canal de seção aberta, ele pode ser um canal celular, nós chamamos isso de canal celular, um canal de seção fechada, em forma de célula, dessa maneira aqui, ó. Desde que, nesse caso, logicamente, a superfície livre não toque a parede superior desse conduto, a superfície livre ela esteja aqui abaixo da parede superior desse conduto. Certo? Então, aqui também nós temos um canal de seção retangular de largura B e profundidade H, no caso. Vamos anotar isso aqui. Então, nós teríamos aqui a largura superficial B e a profundidade H. Então, em ambos os casos, pessoal, para esse canal retangular, a área molhada da seção, a área molhada, ela é igual ao produto de B vezes H. Certo? Então, o produto de B vezes H vai nos dar a área molhada da seção transversal, aquela área que efetivamente está ocupada, foi ocupada pelo fluido em escoamento naquele canal, certo? Nós chamamos então de área molhada. Lógico que se essa seção for uma seção trapezoidal, a fórmula é diferente. Se ela for uma seção circular, a fórmula é diferente. Se ela for uma seção triangular, é diferente a forma. Se for uma seção genérica, verificada em canais naturais, é diferente também a forma. Mas, em geral, pessoal, nós notamos que o aumento da profundidade, sempre vai condicionar o aumento dessa área molhada. Certo? Então, há uma relação muito estreita entre a área molhada e a profundidade. Aumentando a profundidade, aumenta a área molhada. E quem faz a profundidade aumentar? A vazão, se a vazão no escoamento aumentar. Na análise que nós vamos seguir aqui da energia específica, nós vamos então considerar uma seção retangular, um canal de seção retangular, para que a gente possa entender qual é o comportamento da energia específica, como que ela se comporta em relação à profundidade. As conclusões que nós chegarmos, elas também vão ser válidas para qualquer tipo de seção transversal, tá? Então, embora daqui para frente a gente faça a aplicação na equação aqui, considerando um canal de seção retangular, as conclusões gerais que nós vamos chegar da análise são conclusões válidas para qualquer tipo de seção transversal. Então, considerando a seção retangular, vamos colocar aqui, ó, para a seção retangular, a equação da energia específica vai ficar assim, E é igual a Z mais Q ao quadrado. Aí, no lugar da área molhada, a gente vai escrever B vezes H. Então, fica 2 vezes G vezes B ao quadrado, né? Seria B vezes H ao quadrado, vezes H ao quadrado. Certo? Então, nós substituímos simplesmente essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, lá dentro, no lugar da área molhada. Certo? Bom, nós podemos também reescrever isso aqui de uma outra maneira, considerando uma certa definição de uma variável que é chamada de vazão unitária. Se nós pegarmos, por exemplo, a vazão que escoa por essa seção e dividirmos pela largura superficial dessa seção, ou dessa seção, por exemplo, certo? A gente vai ter um valor de vazão por unidade de largura. Então, se pegarmos a vazão que escoa por essa seção e dividirmos pela largura dessa seção, a gente terá a vazão por unidade de largura. Essa vazão por unidade de largura, portanto, igual à relação de Q por B, normalmente na literatura de hidráulica é chamada de Qzinho. E esse Qzinho é chamado de vazão unitária. Vamos anotar aqui, ó, vazão unitária. Qual a unidade disso aí, pessoal? Bem, qual seria a unidade da vazão unitária, logicamente, analisando no Sistema Internacional de Unidades? Veja que é a unidade de vazão é metro cúbico por segundo, dividido pela largura do canal. Então, é metro cúbico por segundo por metro. Então, a vazão unitária, ela é dada dessa maneira, certo? A vazão unitária seria a vazão por unidade de largura do canal.
Tudo bem, pessoal? Bom, dessa maneira, Tudo bem. introduzindo ali a razão unitária na equação, a equação vai ficar assim, ó. Z mais. Veja que aqui ó, nós temos Q ao quadrado sobre B ao quadrado. Vamos destacar isso aqui. Ó. Q ao quadrado sobre B ao quadrado, tá vendo? Q ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso vai ser o Qzinho elevado ao quadrado. Então, a equação fica assim, ó. Qzinho elevado ao quadrado dividido por 2G vezes H elevado ao quadrado. Aqui eu quero só fazer uma correção, que nós erramos aqui num ponto. A energia específica, nós falamos que ela é igual à distância vertical entre a linha de energia e o fundo do canal, certo? Então, é o H, profundidade, mais o V ao quadrado sobre 2G, certo? Então, aqui a gente tem o V ao quadrado sobre 2G, esse é o V ao quadrado sobre 2G, numa seção genérica, e esse aqui é o valor de H, da profundidade dessa seção genérica. Então, a soma dos dois é que dá energia específica, conforme nós escrevemos aqui. E aqui nós erramos na fórmula ao colocar o Z, tá? Então, em vez de colocar o Z aqui, a gente tem que substituir isso aqui por H. Então, onde aparece o Z, nós temos que substituir aqui por H. É a profundidade do escoamento. Certo? Então, vamos fazer essas correções aí. E, finalmente, a última delas aqui. Então, dessa maneira, nós temos uma relação, conforme nós podemos ver, vou até destacar a fórmula aqui, ó, uma relação entre a energia específica, e a profundidade do escoamento, uma relação entre a energia específica e a profundidade do escoamento. Na aula seguinte, nós vamos colocar essa relação na forma de um gráfico, e a partir desse gráfico, que é chamado de diagrama de energia específica, a gente vai tirar uma série de conclusões importantes sobre o escoamento em canais. A análise dessa variável chamada de energia específica, ela é muito importante para a gente fazer a análise do que acontece no escoamento em canal. Essa análise nós vamos ver então a partir da aula que vem, colocando essa equação na forma de um gráfico e ver que conclusões esses gráficos vamos levar, né? Vamos levar dentro das nossas análises. Certo, pessoal? Então, nós terminamos aqui a aula de hoje. Vou pedir para que vocês entrem, então, no chat e digitem o seu nome para que eu possa salvar o chat com uma lista de participantes nessa aula de hoje. Tudo bem?